Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Marcelo React Verdão, aqui trazendo mais um vídeo do pessoal da Sport TV falando desse grande clássico que vai ter amanhã entre Palmeiras e Corinthians na Neoquímica Arena. Também teve o anúncio de Andréas Pereira, né, gente? Um grande reforço que está vindo aí pro Palmeiras. Gente, o que você acha nesse clássico? Estão ansiosos? Estão tranquilos? Comenta aí embaixo, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo para os seus melhores amigos palmeirenses. Também compartilha para os grupos, né, gente? E não se esqueça de se inscrever no canal. Avante palestra! Vamos com informações do rival, então, né? O Palmeiras, quem traz detalhes do Palmeiras é o Pedro Rocha, que acompanhou a apresentação do Jefté, lateral formado no Fluminense, que agora vai jogar no Palmeiras. Chega mais, Pedro! Olá, um abraço, amigo ligado no Troca de Passes. Palmeiras segue a sua preparação para o derby de domingo contra o Corinthians em Itaquera. Abel Ferreira terá o retorno de Aníbal Moreno, que estava suspenso na última rodada diante do Sport. Nesta sexta-feira foi apresentado oficialmente aqui na Academia de Futebol o lateral esquerdo Jefté, de 21 anos, revelado pelo Fluminense. Já fez a estreia vestindo a camisa do Palmeiras na última segunda-feira contra o Sport. Inclusive, foi a primeira partida dele profissionalmente jogando aqui no futebol brasileiro. Ele que foi embora do Flu para o futebol do Chipre, ainda quando estava nas categorias de base. Depois disso foi para o Rangers da Escócia, foi eleito o melhor lateral esquerdo do último campeonato escocês, e foi isso que despertou o interesse da diretoria do Palmeiras e sobretudo de Abel Ferreira no futebol do Jefté. O Abel gostou do nome do atleta para substituir o Vanderlan, que foi vendido ao Bragantino ainda nessa temporada, alguns meses atrás. O Jefté chega para disputar a vaga com o Piquerez, e nessa apresentação, na entrevista coletiva, ele falou sobre a surpresa que ele teve quando descobriu, através dos empresários, que o Palmeiras tinha interesse na contratação do seu futebol. Vamos ouvir o que disse o Jefté das primeiras palavras dele, agora apresentado oficialmente como reforço do Palmeiras. Foi algo que me pegou de surpresa, sim, porque até o meio assim do mês passado, eu não sabia que Palmeiras tinha esse interesse em mim. Então, quando os meus representantes falaram, né, que o Palmeiras estava interessado, eu fiquei bem chocado assim, porque eu não imaginava. E aí, conforme eu falei, eu disse que queria vir de qualquer maneira, era o objetivo que eu tinha, conversei. Tá aí, Jefté. Eu confesso, não conheço o futebol do Jefté, né? Certamente o pessoal do scout do Palmeiras foi buscá-lo e deve ter boas referências para trazê-lo, né? Jogador, repito, formado no Fluminense e que agora vai jogar no Palmeiras. Tinha bastante, ele vai cumprindo as etapas dele na base do Fluminense, cercado de bastante expectativa, assim, de um lateral de qualidade técnica, capacidade com bola, enfim. Só que acaba saindo muito cedo, não chega a jogar, se não estou errado, pelo profissional do Fluminense. E aí acaba rodando, acho que ainda muito jovem, acho que é uma aposta que, se o Palmeiras conseguir dar a ele jogo, pode ter retorno técnico e eventualmente até retorno ainda econômico, porque ele tem 21 anos ainda. É isso. O Palmeiras continua, né, fazendo muito dinheiro com a base, né? O Thales, menino que teve algumas oportunidades com o Abel no time profissional, está com uma negociação encaminhada para o Almeria da Espanha. E os valores é que impressionam. Como o Palmeiras, mesmo ainda com um jogador que ainda não explodiu, ele consegue vender bem. São 37 milhões de reais pelo Thales, que é um menino que praticamente não deu as caras ainda no profissional, né? E ainda assim, veja como o Palmeiras, a gente não sabe se é um bom negócio hoje, porque esse menino pode se tornar lá na frente, né, algo que talvez o próprio Palmeiras não esperasse, porque quando está vendendo assim, talvez ele não veja uma projeção de crescimento tão grande dentro do clube, né? E prefere fazer o negócio para colocar um dinheiro imediato. Ele estava na final do Brasileiro contra o Bragantino, no início da semana, né? Exatamente. E faz negócio justamente para girar. Porque essa conta da categoria de formação é paga por ela mesma. Né? Então, de todos esses jogadores, você vê, eles investiram mais de 500 milhões. Em 3 vendas, eles fizeram 700, um pouco mais de 700 milhões, né, dos jogadores deles. E tem uma outra questão que eu acho que impacta nisso tudo, né?
Quando você está estruturado economicamente, não está desesperado para realizar a venda, para apagar incêndio, você vai sentar numa mesa melhor, você inclusive tem a oferecer ao jogador, eventualmente, que você queira que fique, o jovem, para ficar com ele um pouco mais tempo. Condições melhores até para alguns que vão aguardar uma outra venda por um valor ainda mais alto. E além disso, quando você vende Endrick, quando você vende Estevão, quando você tem uma rotina de revelações bem... Te colocam um carimbo. É um carimbo de base que forma bem. Jogador que vai chegar na Europa com mais chance de ser aproveitado, de se adaptar, de ter aproveitamento, de ter projeção em mercados maiores, enfim. Acho que essa soma toda cria esse círculo virtuoso. É isso. Então vamos dar uma olhada falando sobre o clássico, né? Uma olhada na provável escalação do Abel Ferreira, né? Pensando nesse clássico na Neoquímica Arena contra o Corinthians. O time deve ter a seguinte formação, olha, o Everton no gol, Giai na direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, o Piquerez na esquerda, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Maurício, Flaco Lopes, Vitor Roque, força máxima, né? Essa eu acho que hoje é a escalação que o Abel considera titularíssima, né? Se o Palmeiras fosse disputar a final da Copa do Mundo de Clubes, acho que esse seria o time hoje, né? Com o Andrés Pereira chegando, Não, eu acho que ele vai ter o lugar dele. Claro. A gente vai entender exatamente se ele vai disputar ali o lugar do Evangelista ou, eventualmente, com o Felipe Anderson, eu acho que é entre os uma dois, posição um pouco mais adiantada. É o que eu imagino. Mas eu acho hoje, nas principais ocasiões, tendo todo mundo à disposição, é o que o Abel tem escolhido usar. Mansu falou sobre Andreas Pereira porque está aí a notícia, né, que o palmeirense estava aguardando com alguma ansiedade. Andreas Pereira, nova contratação do Palmeiras, deixa o Fulham, né, depois de uma boa passagem por lá, esse ano vinha sendo menos utilizado, também porque havia acho que essa até por causa da possibilidade de negociação, o contrato dele está terminando. E vejam, o Palmeiras está pagando metade do que já havia concordado em pagar lá no início do ano, né? Quando o Palmeiras tentou a contratação do Andreas Pereira no meio da temporada europeia. E depois do término, com a aproximação do fim do contrato, o Fulham aceitou liberá-lo por praticamente metade do valor que o Palmeiras tinha ofertado lá atrás. Era a última janela para o Fulham fazer algum dinheiro, senão provavelmente ele sairia de graça. É isso aí, uma ótima contratação, acho um grande jogador, jogador de muitas valências, né? Técnicas, físicas, bom chute, bom passe, boa visão, e tem tudo para brilhar aqui, como já fez, né? Vamos ser justos, pelo menos o que eu considero ser uma justiça, mas você pode pensar diferente, como o Alex também. Eu acho que ele foi injustiçado no Flamengo, porque ele tinha feito um ótimo ano, era um dos principais jogadores no time, comete um erro gravíssimo numa decisão de Libertadores que acaba culminando na perda do título. Ele, não sei se concordam, mas para mim era talvez o melhor jogador daquela decisão, né? Quando ele pede a bola pro Daverson e acaba saindo o gol. Acho até que o Flamengo tinha interesse em renovar o contrato dele. Não, o Flamengo chegou a acertar uma coisa. O Flamengo chegou a acertar a compra não foi isso? Internamente, um questionamento de valores. Isso gerou uma. E aí, o clube associativo, por mais que o Flamengo hoje tenha, sob o ponto de vista de gestão, acho que o Flamengo se projetou, se organizou de uma maneira mais profissional. Importante, mas o clube associativo ainda tem esses ruídos. Aí gerou um forte questionamento de parte de torcida, mas também de correntes internas do clube. E aí ameaçou a presidência do clube na ocasião. Acabou. Brecou a operação. Né? Mas o Flamengo tinha tido um acordo para compra em definitivo. Sinal de que o rendimento dele num todo não estava longe de ser ruim. Muito bom. Agora, assim, aí vai a diferença entre mundo ideal e mundo real, né? O futebol tem a sua cota de racionalidade. A gente também, acho que dá para entender o torcedor ficar machucado em alguns momentos. Claro. Agora, desde que não vá para agressão e para coisas piores. E agora acho que aí cabe ao dirigente entender em que momento dá para comprar essa briga em nome da racionalidade de uma projeção de futuro e em momento que não dá. Eu acho que ele teria sido útil demais ao Flamengo se o Flamengo tivesse comprado, porque acho um jogador que sobe nível e vai subir nível no Palmeiras. Vai ser para mim uma grande surpresa se não acontecer. É por aí. O que você acha desse meio-campo aí com o Andreas Pereira a partir de agora, o Alex? Eu acho que ele traz um nível a mais, né? E aí a gente já pensando também que o Veiga vai procurar um outro caminho, que é natural, né? Nesse ciclo todo vitorioso, sai-se mais um
atleta dessa característica, que vem um cara... Agora sim, né, Alex? Ele não é um 10 como o Veiga, né? Ele Não é, pode mas jogar pode em ser. outras posições, pode ser. Aí que tá o detalhe. Mas ele pode ser 8, né, também. Porque jogando lá fora, nem todo mundo pensa ou pensou nele como um segundo atacante, igual o Paquetá acaba sendo, o Matheus Cunha acabou se transformando, começando a carreira como 9, por aí vai. Mas é um jogador que te oferece isso. O Felipe Anderson está melhorando, acredito, que já fez melhores jogos agora no Palmeiras. Mas é um jogador que acrescenta, né? É um nível realmente mais alto, se a gente falar em seleção brasileira e tudo. Acho não que é uma foi convocado dessa vez, mas estava na primeira lista do Ancelotti. bela contratação. O Fula queria que ele seguisse, ó, né? Tanto que não vendeu lá porque pensava em renovar, né? A hora que não viu que conseguiu não renovar, aí eu vou acabar fazer o fazendo dinheiro. negócio, né? Então, acho que a escolha do Palmeiras é muito bem feita e aquilo que aconteceu com o Flamengo, infelizmente, pode acontecer com alguém, né? Foi com um cara igual ele. O futebol brasileiro, o torcedor brasileiro, né? Ele realmente, essa cota racional que o Mansur colocou super bem, ela é pequena. Porém, é um tipo de jogador que ele tem admiração pelo torcedor, é lógico, do Flamengo. Gratidão tem por tudo, agora é uma marca que acabou ficando pesada, né? Sem querer ser sarcástico, mas o torcedor do Palmeiras tem mais consideração do que o do Flamengo. Ah, lógico. Porque o torcedor do Flamengo ficou muito marcado. Muito. Né? Assim, Ficou pesado, né? Ficou muito pesado ali, né? Se colocou aquele carga jogo em cima dele foi muito grande. Então, e houve muita brincadeira, né? De camisas do Palmeiras, inclusive, com o nome do André Pereira. E o 2021 embaixo. 2021 embaixo. Então, assim, o torcedor do Flamengo se magoou demais e houve uma espécie, né, de um agradecimento sarcástico ali, entre aspas, de torcedores do Palmeiras por causa da bola perdida. Então, aqui, esse é um jogo que, conforme a gente vai se distanciando dele, a gente vai entendendo outras coisas que para mim estavam associadas a esse jogo. A primeira é fundamental e é saudável do futebol, que é a rivalidade, né? Claro. Tinha se construído por serem os dois com mais poder aquisitivo e, de repente, eles chegam a uma final de Libertadores, né? Um tinha ganho em 19, outro tinha ganho em 20, e, de repente, eles se enfrentam. Tinha isso. Tem a coisa de que a gente aqui no Brasil precisa ter quase sempre um vilão em cada derrota, né? E aí estava muito fácil oferecer a cabeça na bandeja, né? E, além de tudo, aí é um papo um pouco mais cabeça, um pouco mais sociológico, digamos assim, o mundo estava saindo da pandemia, todo mundo trancado um tempo. E, de repente, você reúne a grande rivalidade do Brasil numa final de Libertadores, estádio lotado. As pessoas nas cidades foram para a rua, se reuniram em muitos lugares para assistir o jogo. Tudo que acontecia ali que envolvia a reunião de pessoas, parecia que naquele momento ganhava também uma dimensão. Aquele jogo... E aí se colocou um peso naquele jogo. E aí, antes do jogo, se discutia se é o Renato de um lado, é o Abel do outro, quem perder cai. Se a gente podia, de repente, não ter mais Abel hoje no Palmeiras. Você vê quanta coisa estava em jogo ali naquela... No fim caiu o Renato. E no fim caiu o Renato. O Renato caiu após o jogo. E depois caiu o Andrés. Né? Depois caiu o Andrés. Então, se colocou muita coisa em torno daquele jogo, uma tensão muito à flor da pele, uma coisa muito... Verdade. Cara, se a gente fala que às vezes clássicos ou grandes rivalidades assim, num jogo, você vai pegar um grande jogo, uma grande rivalidade, um Grenal, um derby, e alguém falha e não tem um histórico, né? Não tem uma base para sustentar. Ele erra, às vezes o cara não joga mais no clube. Imagina numa final de Libertadores. Claro. Né? Então acaba ficando pesado por isso. Gente, seria tão bom se Andrés Pereira já pudesse jogar nesse jogo contra o Corinthians, né? Mas o jeito é aguardar mais ou menos uma semana, porque no meio de semana vai ter Copa do Brasil, que o Verdão já foi eliminado, e no outro final de semana, se eu não me engano, é contra o Inter. Se realmente for, vai ter a estreia de Andrés Pereira, mas se eu não me engano, pode ser que tenha os jogos da seleção, então vamos ter que esperar mais ainda. Pessoal, já deixa o seu like e comenta aí o que você achou das notícias vindo do Sport TV. Compartilha esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e fica aí até o final do vídeo, que vai ter mais um vídeo do canal Marcelo React Verdão.